Você sempre se inquieta com algumas pessoas, porque parece que aquela pessoa não exerce o papel dela. Bom, talvez essa pessoa seja narcisista e a percepção que você tem é referente à hierarquia de vocês estar invertida. Quero falar aqui para você sobre isso, tá? Bom, sou Inês Rosângela, sou psicóloga e consteladora familiar, trabalho com narcisismo, codependência e sou especialista na técnica da criança interior para tratar tudo isso. Bom, mas vamos lá. Sempre que houver narcisismo, a hierarquia estará em desordem. Seja o narcisismo na relação pais e filhos, que a hierarquia é os pais são maiores e os filhos são menores, isso de acordo com a chegada na vida, né? O tempo. Os pais nasceram primeiro e só depois vieram os filhos. Então, de uma determinada maneira, esses pais têm uma maior sabedoria de vida porque eles viveram mais. Então, sim, os pais são maiores e os filhos são menores. Mas, e quando os pais, um ou o outro, ou os dois, são narcisistas? Então a concepção desse filho já é uma concepção em desordem. Geralmente, esse filho, ele é concebido numa energia, numa dinâmica de vida em que esse filho ele já é concebido com um papel para suprir a uma necessidade do pai ou da mãe narcisista. E esse filho ele não vai ter a liberdade de ser quem ele nasceu para ser, de ser quem ele é a cada momento, porque ele está preso numa dinâmica de narcisismo parental e ele fica ali numa obrigatoriedade de suprir a um papel, a uma necessidade aqui do pai ou da mãe. E aí, então, essa hierarquia se inverte, porque o pai ou a mãe se coloca aqui como menor, como mais necessitado, por vezes desde a infância, tá? Por vezes desde pititico, você vai ver que já era assim. E aí esse filho recebe uma série de condicionamentos para ficar aqui suprindo algo. Por vezes algo de ordem material, mas muitas vezes algo de ordem emocional. E esse filho fica ali preso. Outras vezes o narcisista é um cônjuge. E qual é a correta relação, qual é a correta hierarquia na relação de casal? De igualdade. Porque em relação ao tempo, os dois chegaram ao mesmo tempo, no mesmo momento. Então, a relação de casal é uma relação entre dois adultos. Mais um argumento, relação de igualdade. Só que, quando um é narcisista, esse narcisista ele vai ter uma tendência a modificar essa hierarquia e colocar o outro cônjuge numa posição ou de inferioridade, e aí o narcisista fica ali mantendo, manipulando para que essa vítima, o cônjuge vítima, fique nesse lugar de menor, ou o contrário. Muitas vezes o narcisista ele vai manipular de jeito que ele vem aqui para um lugar de menor na hierarquia e ele manipula de jeito que o outro cônjuge tem que ficar aqui numa posição de dar, dar, dar. Outras relações que são de igualdade. Muitas vezes relações lá no trabalho, em que a hierarquia no trabalho é de igualdade. Outras vezes lá no trabalho, a hierarquia, lá na hierarquia da empresa mesmo, da instituição mesmo, também pode acontecer de
ser um chefe e você está aqui num lugar de subordinado. Mas esse chefe, ele altera essa hierarquia. E aí fica em desordem. Por vezes, é na relação com os amigos. Relação de amizade é uma hierarquia de igualdade. E aí pode acontecer algo semelhante ao que eu expliquei na relação de casal. Outro exemplo é quando você contrata um profissional, um médico, um carpinteiro, um pedreiro, um psicólogo. Ou seja, o profissional, ele está aqui em relação ao conhecimento daquela área que você o contratou. Ele está aqui no lugar de saber mais. Mas dependendo do profissional, se ele for narcisista, ele vai bagunçar isso daqui. Ok? Bom, aqui coloquei só alguns pontos referentes à hierarquia invertida nas relações com narcisismo. Claro que, se você se percebeu em alguma dessas dinâmicas, aí é necessário aprofundar, é necessário buscar, muitas vezes, um suporte específico, como, por exemplo, fazer terapia com alguém, com um psicólogo que entenda de narcisismo. Porque aí você vai ter um suporte para saber se posicionar da melhor maneira possível nessas relações tão difíceis e que te adoecem imensamente, ok? Bom, se você gostou, curte. Se você conhece alguém que vai se beneficiar com esse conteúdo, compartilha. E principalmente, você já se inscreveu? Se inscreve, será um prazer te ter aqui, tá bom? Grande beijo e até um próximo momento.